Shalom, povo de Deus, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a importância de a gente receber o elogio, também a importância de a gente ser repreendido. Sabe por quê? Muitas pessoas, quando recebem a repreensão de Deus, elas ficam magoadas, elas ficam tristes, angustiadas e perdem o seu foco com Cristo. A Bíblia, o texto-chave que nós vamos falar hoje é em Mateus, capítulo 16, no versículo 21. A Bíblia diz assim: desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O texto já começa Jesus explicando para os seus discípulos que era necessário passar por lutas, pelas humilhações, dizendo aos seus discípulos alguns detalhes que precisaria acontecer com ele. Mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que no versículo 22 a Bíblia diz assim: e Pedro, tomando-se de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Você vê que mesmo Jesus explicando aos seus discípulos o que deveria acontecer, a necessidade que precisava acontecer, que ele deveria ir, que ele ia passar por essas lutas, para que possamos ter salvação, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse e a gente não ficasse mais só, mas que o Espírito Santo estivesse conosco em todos os lugares aonde a gente se encontrar, né? Mas muitas das vezes Deus ele vem falando conosco, Deus ele vem procurando explicar para cada um de nós, mas a gente não conseguimos entender os planos de Deus. Porque nesse momento que Pedro ele fala com Jesus, Pedro ele não vê a importância, o plano que Deus tinha em fazer Jesus passar por tudo aquilo. O plano de salvar a humanidade, o plano de trazer a salvação eterna, o plano de Deus era necessário sacrificar o seu filho, o seu único filho, por amor a cada um de nós. Por isso que no 23 a Bíblia vai dizer: ele porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que te serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Você vê que imediatamente Jesus repreendeu. Imediatamente Jesus mandou ele para trás. Imagine a forma que Jesus falou para ele. Porque Jesus estava dizendo quais eram os planos de Deus, que era necessário ele passar por aquilo. E Pedro, até com bom coração, repreendeu Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro se colocou no lugar de Jesus. E quando nós se colocamos no lugar de Jesus, muitas das vezes a gente queremos pensar como a carne. Queremos pensar como as coisas aqui da terra e não as coisas que vêm do céu. Jesus ele não vê como nós vemos. Jesus ele não pensa da maneira que nós pensamos. Nós pensamos no dia de hoje, nós pensamos no agora. E prova disso que um pouco mais acima em Mateus capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus disse para Pedro, olha só, Jesus elogiando Pedro quando ele falou: tu és filho de Deus, tu és verdadeiramente filho de Deus. Jesus disse assim: Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo. Veja que Jesus lá em cima, alguns momentos antes, elogiou Pedro, dizendo que ele era pedra, e a pedra que edificava, e o seu povo estaria sobre ela. Então no momento que Jesus elogiou a Pedro, ele deveria, eu acho que ele pensou que já estava no mesmo patamar de Jesus, que ele já pensava da mesma forma, que ele já entendia os planos de Deus na vida de Jesus. Não, eu reconheci que Jesus era filho de Deus, eu reconheci que ele é o nosso Salvador, eu reconheci que ele é o meu Senhor.
E muitas pessoas só querem receber elogio, só quer ser elogiado, só quer que as pessoas falam bem, só quer que as pessoas levantem a sua moral, o seu ego. Mas Deus, ele nos prova, nos orientando. Sabe, pessoal, eu aprendo até hoje, que todas as vezes que eu passo por uma injustiça, é nesse momento que eu conquisto algo. Todas as vezes que as pessoas querem me derrubar, falar mal de mim ou me criticar, mas eu continuar firme com Deus, continuar dependendo de Cristo, eu tenho uma vitória. Assim como diz que toda luta tem sempre no final a sua vitória, a sua conquista. Sabemos espiritualmente que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados, potestades. E quem está conosco é Deus, é Ele que luta a favor de nós. Nós só temos que entender os planos. Mesmo Jesus falando que era necessário fazer aquilo, mas no terceiro dia ele seria ressuscitado, eu acho que Pedro falou assim, não, eu já posso repreender Jesus, porque ele me elogiou e ele falou que eu sou a pedra que edifica, mas um pouco mais abaixo Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, em outras palavras, você é pedra de tropeço, não vou te dar ouvido, não vou receber, porque você não pensa como as coisas de Deus, você pensa como as coisas da terra. Pedro, ele pensou, ó Jesus, se eu estivesse no teu lugar, eu iria fugir. Se eu estivesse no teu lugar, eu não iria aceitar passar por tudo isso, ser crucificado, ser humilhado, ser entregue nas mãos dos homens, por amor que você fez tudo por ele, eu não ia conseguir passar por isso, né? A gente queremos tanto proteger a nós mesmos, queremos proteger o nosso ego. Hoje o mundo sempre tem um argumento, as pessoas saem do contexto bíblico para falar aquilo que acha. Ah, eu acho certo isso, eu acho que tem que mudar isso. Na Bíblia, ela é mesma ontem, hoje, para todo sempre. O que era pecado ontem será pecado hoje e amanhã vai continuar pecado. Ah, mas Jesus amou, sim, Jesus amou, mas ele continua sendo justo. A sua palavra não muda. Ele continua edificando através da sua palavra. Quem olhar para Pedro, Pedro queria o melhor de Jesus, mas Jesus repreendeu ele porque sabia que aquelas palavras de conforto, aquela palavra para fugir do seu objetivo, do seu propósito, não vinha de Deus. Então nós temos que entender o que Deus realmente quer na nossa vida. Nós gostamos de ser elogiados, o ser humano gosta de ser elogiado, ser colocado para cima, mas nós temos que entender que muitas das vezes Deus vai nos repreender. E quanto mais nós servimos a Cristo, mais Ele vai nos apertar. Porque quanto mais Ele nos apertar, mais nós vamos se entregar, nós vamos dar o melhor de cada um de nós, nós vamos oferecer o melhor cada um de nós. Porque é nas lutas que oramos mais, é na dificuldade que jejuamos, é na dificuldade que nós temos mais intimidade com Deus, procuramos ler a palavra de Deus, procuramos glorificar o nome do Senhor Jesus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Será que você é uma pessoa que aceita elogio, mas também não aceita crítica? Será que você é aquela pessoa que há anos está dentro de uma igreja e há anos não sai do lugar, não evolui, não cresce espiritualmente, não tem desejo de falar de Cristo, não tem desejo de crescimento espiritual, porque já está ali parado, só sabe criticar, só sabe reclamar, só sabe dizer não é assim que se faz, não é bem isso, não é bem aquilo. Ei, nós precisamos amadurecer. Quando Jesus elogiou a Pedro, não é porque Pedro estava preparado, porque Jesus já olhava no futuro. Jesus já sabia que ele ia entregar a chave nas mãos de Pedro. E ele sabia que Pedro seria um novo homem. Mas Pedro o negou 3 vezes. Pedro ele fugiu com medo. Pedro ele se escondeu. Mas Jesus sabia que quando descesse com o Espírito Santo, Pedro seria um novo homem. Que Pedro ia pregar o seu evangelho da maneira justa. Você vê que mesmo em tanta repreensão que Jesus deu a Pedro, mesmo assim Pedro estava do lado de Jesus. Mesmo assim Pedro estava ali glorificando a Deus, servindo o Senhor Jesus. Por que você deixou de servir? Por que você quer parar de glorificar a Deus através da sua vida?
Ah, Danilo, por causa do irmão A, por causa do irmão B, por causa do pastor, da pastora. Não. A nossa obra não é feita para os homens. A nossa obra é feita para Cristo. Confia nele, dependa dele, creia nele. E Jesus ele vai honrar a sua vida. Não queira ilimitar o plano de Deus. Pedro queria ilimitar o plano de Deus, o futuro da humanidade. Não faça isso, Senhor. Mas Jesus sabia que era necessário ele fazer aquilo, para que hoje eu, você e todos nós possamos em qualquer lugar dobrar os nossos joelhos e glorificar Deus. Em qualquer lugar pedir socorro, qualquer lugar clamar a Deus, se entregar de fato, de verdade. Tá bom? Receba essa palavra. Receba a força do Espírito Santo. Jesus ele não te abandonou. O Senhor Jesus ele se sacrificou por amor a cada um de nós. Se em algum momento você está se sentindo repreendido, se em algum momento você vê, parece que Deus está me levando a passar por tanta luta, enfrenta as suas lutas, enfrenta as suas dificuldades, você receberá a sua vitória. Não veja como os homens veem, não pensa como os homens pensam, porque o que Deus tem por amor a cada um de nós é bem maior, é bem mais glorioso que nós possamos imaginar. A nossa luta, minha amiga e meu amigo, não é contra a carne. Não queira resolver as coisas nas forças físicas. Não queira resolver as coisas da sua forma, da sua maneira. Confia. Dependa de Deus. Acredite em Deus. Manifeste a tua fé em Deus. E você terá a resposta que você tanto vem lutando. Mas o problema é que a fé de muitos está se acabando. O problema é que muitos estão deixando de glorificar a Deus para glorificar a si mesmo. Estão deixando de depender de Deus para depender da tua própria sabedoria, da tua própria força física. Não cai nessa besteira não, tá bom? Que o Senhor Jesus ele venha te fortalecer, que o Senhor Jesus ele venha alimentar a sua alma e que a partir de hoje nós venhamos entender que a repreensão se torna bem mais valioso do que só elogio, porque na repreensão nós crescemos, amadurecemos e mudamos, e só ter elogio a gente para, a gente já pensa que já é alguma coisa. Nós temos que entender que aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. Hoje nós podemos estar aqui, mas amanhã a gente pode estar lá embaixo. A vida, minha amiga e meu amigo, é como uma roda gigante. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está lá em cima, mas daqui a pouco ela está aqui e daqui a pouco ela volta embaixo. Mas eu aprendi que o mais importante não é ela estar aqui em cima, nem nas laterais e muito menos embaixo. O mais importante é eu continuar na roda gigante. Em outras palavras, eu continuar firme e forte com o meu Senhor Jesus. Porque uma vez Ele estando na minha vida, nada e nem ninguém vai impedir a minha vitória, vai impedir os meus sonhos se tornar realidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe os teus sonhos, tá bom? Se for possível, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.